Gente, eu tô colocando assim e eu tô pensando que eu acho que vocês estão vendo tudo ao contrário, né? Oi, gente, a Juanita aqui. Hoje o vídeo não é de maquiagem. Ah, o cenário tá diferente, porque na verdade eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque várias pessoas perguntam pra mim como que eu faço pra estudar kanji. Não significa que eu sei, tá? Ler kanji não, a gente tenta, não significa que eu consigo, tá? Porque tentar e querer fazer e conseguir são coisas completamente diferentes, tá? E assim, eu venho estudando japonês há muito tempo, o que também não significa que eu sei muita coisa, né? Mas como, né, tipo, sou brasileiro, brasileiro não existe nunca. Então assim, eu continuo estudando daquele jeito, assim, né? Devagar, quase parando, mas a gente continua assim, firme e forte, batalhando. Quem sabe um dia, antes de morrer, eu vou conseguir falar assim, não, gente, eu falo um pouco de japonês. Quem sabe um dia. Mas, como o pessoal sempre pergunta como que eu faço pra estudar kanji, eu resolvi fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo curto. Vou tentar. Explicando mais ou menos como que eu faço, tá? Eu vou fazer já um disclaimer, que eu não sei como fala em português, vou deixar avisado, tá? Antes de começar, antes que venham encher a porra do meu saco, eu não tô falando que você tem que fazer assim. Eu não tô falando que o meu jeito é o melhor jeito de fazer. Eu não tô falando que o meu jeito é o jeito oficial de fazer. Eu não tô falando que Jesus Cristo desceu à terra e falou pra mim, Juanita, faz desse jeito, tá? Não tô falando disso, tô falando qual o jeito que eu hoje acho que é melhor pra mim, tá? Porque de todas as maneiras que eu já tentei, essa que eu faço hoje é a melhor de todas. Também não significa que é perfeita ainda, tá? Eu acho que ainda tem algum jeito de eu aperfeiçoar um pouco mais a maneira com que eu estudo hoje pra ficar uma coisa bem mais, assim, eficiente, tá? Então, assim, vou começar falando mais ou menos por que que eu comecei a aprender japonês. Mudei pro Japão. Eu gosto de falar, não sei se vocês já perceberam, eu gosto muito de falar. Eu gosto de conversar com a galera. Não parece, mas eu gosto de interagir, de fazer social, não parece, mas eu gosto. E assim, eu sentia muita falta, porque não tem muitos brasileiros, assim, que eu cheguei a encontrar que, tipo, tinha um estilo de vida parecido com o meu. Então, e assim, eu sentia muita dificuldade aqui no Japão de não poder fazer as coisas que eu fazia aqui, que eu fazia no Brasil. Então, tipo assim, no Brasil, se eu fazia aula de dança no Brasil, eu fazia academia no Brasil. Não parece, mas eu fazia. Eu ia no cinema, ia no teatro, eu ia fazer compra, passeava sozinha, ia pra puta que pariu, voltava. Ia lá onde eu desperdeu as botas, fazendo tudo sozinha, conseguia me virar sozinha. Então, chegar num país diferente, você ter que mudar completamente seu estilo de vida, a ponto de você não conseguir fazer as coisas por causa da língua, isso sim foi um negócio que me motivou a querer aprender japonês. E aí chega a parte do kanji, porque não é só conversação. Eu gosto muito de ler. Então, assim, foi muito triste pra mim ir numa livraria e não poder pegar um livro, porque eu não leio japonês. Chegar uma correspondência e eu ter que ficar pedindo pra lerem pra mim. Sabe, eu não gosto de ficar pedindo favor pros outros. Eu gosto de me virar sozinha. Eu gosto de, tipo, ir numa biblioteca, pegar um livro pra poder ler. Eu adoro fazer isso. Então, comecei a aprender japonês e ler kanji por causa disso. Outro ponto, como que eu comecei a estudar? Antes de vir pro Japão, eu comecei a estudar no Kumon, tá? E pra todo mundo que me pergunta qual que é a melhor maneira que eu acho, assim, pra você começar a estudar japonês, eu acho que se você nunca estudou japonês, seria legal você conseguir alguém pra te ensinar. Seja você pagando um professor, seja algum amigo que saiba, seja um japonês amigo seu, um amigo japonês, alguém que tenha, pelo menos, tipo, te dar, assim, um começo, sabe? Te dar uma ideia de como que funciona, tá? As coisas. Eu comecei pelo Kumon e eu recomendo o Kumon, se você for pagar pra alguém, eu recomendo o Kumon, por quê? O Kumon, gente, ele ensina um negócio assim tão mastigado desde o começo, como se estivesse ensinando pra uma criança, sabe? E assim, quando é uma língua nova, a gente tá realmente aprendendo como uma criança, sabe? A gente não sabe absolutamente nada, não sabe o som das coisas direito, não sabe como pronuncia, sabe? Nem as sílabas, você entendeu? Então, eu acho muito interessante começar pelo comum, mesmo que você faça por um tempo e você
troque depois de método, não é um problema, mas eu acho que o Kumon dá uma base muito boa em termos de escrita, conversação, dá, porque você vai ter que ler os textos, sabe? Você vai praticar a pronúncia, o professor vai corrigir você, você vai ter que, como você tem que interpretar o texto, sabe? Então você vai sim treinar a conversação com o seu professor na hora que você estiver lendo o texto, o professor vai fazer perguntas para você para verificar se você realmente entendeu o que está escrito. E nisso você vai acabar praticando a conversação, porque um professor bom, por exemplo, ele vai pedir para você ler e vai perguntar e sobre isso, e sobre aquilo, e essa parte aqui, entendeu? E vai te corrigir e vai te estimular, vai te incentivar a falar um pouco em japonês com ele. Inclusive, quando você tiver alguma dúvida, um professor bom, ele vai pedir para que você pergunte para ele em japonês, para ele te responder em japonês. Outra coisa que eu acho legal no Kumon também é a parte da gramática, que eles explicam de uma maneira bem simples e bem mastigadinha. Então, eu acho legal que você começa a aprender, além de você estar aprendendo como criança, você não vai ficar usando as letras romanas, tá? O alfabeto romano, no Kumon você não usa. E eu acho legal, porque japonês basicamente não usa o alfabeto romano, assim, entendeu? E se você quiser pegar um material para ler alguma coisa, vai estar em kanji, vai estar em hiragana, vai estar em katakana. Então é legal você se acostumar desde o começo, para você não ficar presa no romanji e depois de muito tempo você ter que aprender os alfabetos da língua japonesa. Tá? Então desde o começo, já treinando. Acho que você já vai se acostumando a sofrer. E aí depois não é que o sofrimento fica mais fácil, mas você já tá acostumado a sofrer, você já sabe que você vai se ferrar estudando, então você já tá acostumado. Então meio que tipo, ah, tá bom, vai me dar isso daí, eu sei que é difícil mesmo. Não tem assim, aquela parte, ai, café com leite, sabe? É sempre tomando na cabeça. Uma coisa muito importante, eu acho que no aprendizado de qualquer língua, é você conhecer a estrutura da língua. E eu vejo muitos cursos que partem direto, por exemplo, do alfabeto, para conversação, só que você não tem a base gramatical para você construir uma frase, para você interpretar uma frase na hora que você lê. Você talvez reconheça as palavras, mas não tem conhecimento da estrutura gramatical. Tá? E o Kumon ensina isso. Então eu acho muito importante. Como base, porque uma vez que você aprende isso, você pode depois estudar sozinho. Você pode pegar qualquer livro, experiência própria. Você pode pegar qualquer livro que estiver ensinando japonês para estrangeiro, e você vai entender, vai ser material novo. Você pode nunca ter visto aquela matéria na sua vida, aquele tópico na sua vida, 100% novidade para você, mas você vai conseguir se virar sozinho. Por quê? Porque você já tem aquela base, aquela estrutura já forte, sabe? Com tudo, já tantos alfabetos que o Kumon fica enchendo o saco para você aprender assim, só larga do osso. Quando você souber todas as letras, tirando o kanji, tá? Mas todo o alfabeto mais simples, hiragana, katakana, e a parte gramatical também. Então depois você consegue se virar sozinho, que eu acho ótimo, tá? Outra coisa que eu acho bem, assim, interessante na hora de você estudar é você entender que tipo de aluno que você é, tá? Tem gente que não consegue estudar sozinho de jeito nenhum. Eu conheço gente que a pessoa não é burra. Às vezes ela é, mas nesse caso que eu tô falando, nesse exemplo, a pessoa não é burra. Ela é inteligente, só que ela não consegue estudar sozinha. Ela precisa de um tutor, precisa de alguém pra guiar, sabe? O meu marido, por exemplo, nossa, eu posso, se você der um motor de carro pra ele aprende sozinho. Com um livro, um tutorial do YouTube, ele aprende, dá até raiva. Ele consegue aprender tudo sozinho. Dá um ódio. Tem gente que tem facilidade de aprender ouvindo. A pessoa pode estar fazendo várias coisas e ouvindo, e ela tá absorvendo. Se eu estiver só ouvindo, dá 3 segundos eu tô dormindo já, tô viajando, já tô pensando no que eu vou comer, que horas que eu vou dormir, preciso de papel. Eu preciso ler, precisa estar assim, ó, vesga na minha cara, eu preciso estar lendo, eu preciso estar escrevendo, assim que eu consigo assimilar o que eu tô tentando aprender. Então, uma vez que você entende que tipo de aluno que você é, fica mais fácil. Porque não adianta, por exemplo, você falar, você não sabe que tipo de aluno que você é, e você é que nem eu, que não consegue estudar só ouvindo, tipo, ouvindo podcast, ouvindo aulas sem vídeo nem nada, e aí você vai tentar estudar com um podcast, sabe? Com uma aula que o professor só fica falando e não escreve nada na lousa nem nada, você nunca vai aprender e você vai ficar achando que você é burro. Às vezes você é, mas não necessariamente é o caso. Às vezes é porque você não achou o material que é bom pra você. Você entendeu? Então, segundo, né?
tente descobrir que tipo de aluno que você é. Como que você acha fácil de você estudar? Você gosta de ficar repetindo, escrevendo, escrevendo, escrevendo? Você gosta de ficar lendo, 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 lendo? Você gosta de ficar ouvindo? Você é visual, auditivo, entendeu? Pense nisso. Outro ponto. Uma coisa que eu acho importante agora, falando da parte de kanji, tá? Que o vídeo, na verdade, falei 10 minutos pra chegar nessa parte. A maneira de estudar. Kanji é basicamente memorização, né? Então, se a gente for falar memorização, assim, não adianta você decorar agora e daqui a uma semana, 3 meses, 10 segundos, que é o meu caso, você já esqueceu o que você acabou de ver, porque eu sou assim. Então, existem diversas técnicas, se vocês forem pesquisar no Google Sensei, várias técnicas de memorização. Uma vez eu fiz um curso que era assim, sobre isso, sabe? Sobre como o cérebro funciona para assimilar essas coisas, e por isso que eu falei essa questão do tipo de aluno que você é. Foi que eu aprendi nesse curso. Era um módulo de um curso de psicologia. E eles falam a questão de como o cérebro funciona para memorizar as coisas, tá? Uma das técnicas que foi conversada lá e que eu achei muito interessante, que eu achei a melhor de todas, foi a técnica que você assimila as coisas, tipo, com outras, pra, né, você lembrar mais facilmente. Por exemplo, você tem um número de CPF para decorar. Aí, o número meu tem o quê? Era o quê? Na época 9, 11, 12 dígitos, se eu não me engano. O meu, eu fazia assim, ao primeiro número, ele somado com o segundo, dá o terceiro, sabe? Eu inventava, assim, uma continha pra eu lembrar do número, porque no Brasil, toda hora você tem que ficar escrevendo CPF, e foi assim que eu decorei meu CPF. Telefone das pessoas, se eu tinha que decorar, era assim, eu, sabe, pensava assim de uma maneira como associar os números, tá? E muitas técnicas para aprender kanji trabalham com isso, que é essa questão da associação, tá? Assim, as técnicas que eu conheço, que eu já tentei. Uma delas é a flashcard. Como que fala flashcard em português? Não sei, sabe quando você escreve num cartãozinho e aí você lê, aí você pensa, decora, aí você olha, decora, decora. Aí depois você repassa os cartões tentando lembrar. Você pode escrever à mão, tem hoje em dia muitos aplicativos que fazem isso pra você não ficar escrevendo. Pra mim, gente, isso não funciona porque, como eu falei pra vocês, eu prefiro que tenha algum tipo de associação. Então, se for simplesmente só o flashcard, só de ficar olhando, pra mim isso não funciona. Porque a maioria, inclusive, na maioria dos aplicativos que eu já vi, que eu usei, ou o jeito que eu vi as pessoas usando, era simplesmente o kanji com um significado do kanji ou o kanji com a leitura, tá? Pra quem não sabe, muitos kanjis, acho que a maioria, tem 2, às vezes 3 ou mais maneiras de ler, sabe? Então não é porque tá escrito daquele jeito ali que ele vai ser lido da mesma maneira quando ele tá sozinho ou quando ele tá junto com outro kanji fazendo uma palavra, formando uma palavra, tá? A leitura muda. Um quadrado assim, ó, é boca, entendeu? É boca. Boca é guti, né? Aí tem gente que faz associação, tipo, que a boca aberta assim, faz um quadrado, tá a boca. Então, já pensando numa imagem, talvez essa associação fique fácil pra você fazer. Agora, se você coloca só que é guti e a outra, acho que uma das leituras desse kanji aqui é ko. Imagina se eu tô falando disso e eu tô falando tudo errado. Se eu errar, eu vou escrever, tá? No vídeo. É ko, tá? Que é... Se for em romanji, seria assim, né? Por isso que, por isso que eu nem olho romanji. Se for assim, gente, eu provavelmente não vou lembrar. Outra maneira de se estudar, né, é de um jeito que hoje em dia muita gente tem feito, que é pegar o kanji e associar uma história. Tem livros desse tipo, por exemplo, tem esse livro aqui que é bem famoso, esse desse James aqui, Remember the Kanji. Lembrando do kanji. O que ele faz? E um detalhe, gente, muitos desses livros, assim, é japonês e inglês, tá? Então, esse já é um outro problema de estudar com esse tipo de livro de memorização, que se você não tem conhecimento da língua inglesa, já fica difícil pra você. E às vezes você até tem um pouco de conhecimento da língua inglesa, mas às vezes o vocabulário que tá sendo associado com aquele kanji, você não conhece, sabe?
Eles estão usando alguma palavra que você não conhece. Então, além de estar aprendendo japonês, você vai ter que ainda ir buscar o significado daquela palavra em inglês. Então, eu acho que é muito cansativo. Kanji. Deixa eu pegar um kanji que eu sei, né, gente? Por favor. Vou pagar micão, né? Já tô pagando mico, já falando de como se eu soubesse de alguma coisa. Ó, esse kanji aqui, ó. Não sei se você vê que é de pedra, tá? Esse daqui. Aí o cara vai e coloca uma história, tá? Que não tem um quadradinho que eu falei pra você, que é de boca, aqui. Aí ele fala que é um kanji de boca, e em cima do kanji, essa outra parte aqui de cima, gente, é essa daqui, ó, que significa cliff em inglês, que seria tipo uma descida, uma ladeira, alguma coisa. Então, se você tá associando kanji tipo de ladeira, de descida, com o de boca, aí ele inventa uma história. Que agora imagina você tá entrando numa caverna. Aí tem, né, assim, o decline da caverna. Que tem uma pedra grande. E aí você abre a boca e fala, ó. Entendeu? Essa é tipo a historinha, assim, por exemplo, que você pode inventar, sabe? Eu acho muito trabalhoso e tem que ter muita imaginação. Quando eu tô cansada, eu não vou conseguir pensar em tudo isso. Mas essa é uma maneira de estudar japonês. Kanji. Um problema desse livro aqui em particular, na minha opinião, é que ele não tem as leituras dos kanjis. Tem apenas a escrita e o significado. Por que pra mim isso é um problema? Porque depois que você terminar esse livro aqui, você vai ter que pegar outro ou repassar, revisar todos eles agora tentando lembrar da leitura. Quando, na verdade, pra mim o problema maior é a leitura, porque se você tá aprendendo kanji pra ler e você só entende o significado, mas às vezes a leitura vai mudar a palavra, porque não vai estar o kanji sozinho, vai estar ele associado com outro kanji, vai criar uma palavra, você não vai conseguir entender o significado da palavra, muitas vezes. Então, pra mim, eu acho que é assim, tipo, só resolve metade do problema. Criando outro, que é de você ter que ficar inventando umas histórias muito loucas, tá? Um outro, a outra maneira de estudar, que é a que eu gosto, tá, gente? É lendo texto. Gosto não, né? Gostar é uma palavra, assim, extremamente forte, né? Um pouco mais tolerável, assim, que dá pra engolir, assim, uma maneira, assim, mais, né? É uma maneira de fazer, assim, você lendo textos longos, pequenos, curtos, enfim. Mas que nesse texto, quando aparecer o kanji, ele já vai estar, às vezes, sozinho, mas normalmente ele já é associado com outro, criando uma palavra. Então, você vai ter que aprender a leitura. Por exemplo, eu tenho esse outro livro aqui, ó, que é esse Godansha aqui. Esse aqui eu gosto. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai mostrar... Deixa eu pegar um kanji fácil aqui. Kanji fácil. Gente, tô usando umas expressões, assim, que... Pelo amor de Deus, sabe? Que nem esse kanji aqui, que é de homem, você entendeu? Ele vai mostrar os componentes. Ele vai falar o que é esse componente de cima, o que é esse componente de baixo. Ele fala, por exemplo, que o de cima é o de campo de arroz, tá? E o de baixo é de força, se eu não me engano. É o de... Tá escrito plow. Aí eu já falo, o que é plow em inglês, gente? Eu não sei. Pra mim, esse é o kanji de força, tá? Então, na minha cabeça, a historinha que eu vou criar vai ser assim. Um homem forte, né, macho, lá nos campos de arroz, colhendo e tal, um lavrador. Aí eu penso homem, você entendeu? Eu penso, então, força que precisa ser usada nos campos de arroz pra cuidar da lavoura, um homem bem machão. Essa é a história que vem na minha cabeça. Então aqui, ele pode te ajudar, sabe, a fazer uma historinha, mas o mais legal desse livro é que ele vai e coloca as leituras aqui, ó. Esse daqui, sozinho, você vai ler otoko, que é homem. Otoko, otoko. Só que você pode também ler como dan. Então, por exemplo, se esse kanji aqui tiver com outro, tá? Que lê sei, chama dansei, que significa o quê? Homem também, mas mais no sentido de macho, não de macho, assim, de forte, mas tipo do sexo masculino, relacionado a coisas masculinas, você entendeu? Então, eu acho que já fica mais fácil quando você sabe essa leitura. E outra coisa que eu acho legal também é que ele ainda aqui coloca exemplos de palavras aqui que você vai ver que tá usando esse kanji, tá? E tem outras leituras. Então, por exemplo, como eu falei aqui, tem, por exemplo, dansei, né? Tem outro jeito de ler que chama chonan.
Chonan significa o filho mais velho. É o kanji de longo, tá? Que já tem outra leitura, mas nesse caso aqui você vai ler cho, tá? E o kanji de homem, então um homem longo, um homem que tem mais tempo de vida, o irmão mais velho, o filho mais velho, você entendeu? Então assim você pode ir associando. Mas eu acho legal você ter o exemplo das palavras. Por quê? Porque num texto você vai ver a palavra, você entendeu? E aí vendo as palavras, por exemplo, eu posso pegar esse kanji, usar em diversas palavras, e assim eu vou aprender as outras leituras. Um outro exemplo, um outro livrinho assim que é legal de usar, esses livros de treinamento aqui, de criança mesmo, sabe? Esse daqui é do 4º ano. Por quê? Ele vai te dar... Tá tudo em japonês, tá? Mas não é assim extremamente difícil. É legal que você aprende muito vocabulário. E eu acho que por ser pra criança é fácil de você lembrar. Ele te dá o kanji, tá? Ele te dá as leituras. Ele dá um espacinho aqui pra você treinar. Aí é legal assim que tem um desenhinho aqui, ele contando uma historinha pra ajudar você a lembrar do kanji. E aqui cada setinha é uma frase com um exemplo diferente, uma maneira diferente de usar o kanji. Então, que nem esse daqui é o kanji de sal, tá? Fala shio. E aí ele vai mostrar que você pode ler shio, vai mostrar que você pode ler en, sabe? Então, tipo, quando você lê en, às vezes tá falando, tipo, teor de sal na comida. Em não sei o que, não sei o que em, sabe? Então, tá falando em relação ao negócio a ser salgado, teor de sal, quantidade de sal. Enquanto ele sozinho, vai ser só sal, você entendeu? Então, essa é uma maneira legal que eu acho de estudar também. E, tipo assim, o problema de você não aprender as leituras junto com os kanjis, na minha opinião, é que, por exemplo, um kanji sozinho, às vezes ele tem um significado, assim, bem óbvio, né? Sozinho é até fácil, sabe? Por exemplo, se você pega esse daqui, é o kanji de ki, que é hiragana, que significa árvore. Se você coloca duas árvores juntas, você lê hayashi, que seria bosque. Se você coloca 3 árvores juntas, você lê mori, que significa tipo floresta, né? Então, se for assim, é até fácil. Acontece que tem uns kanjis que, tipo assim, você pode colocar ele com outros pra fazer um, ou colocar um e mais um inteiro, e ele não vai dar um significado assim, sabe? Então, por exemplo, kanji de casa, que eu tava falando. Gente, a pessoa não sabe nem... Gente, minha letra é horrível. Ó, kanji de casa, esse aqui. Você lê ie. Só que você pode ler ele assim, ó. Assim, ó. Esse com esse aqui já vira kazoku, que é a família. Se você ler ele de novo, esse daqui, ele vira yatin. Então, tipo assim, ó, aqui ele vira ka, aqui ele vira ya, e aqui ele é ie. Então, tipo assim, ó, aqui você vai ler ie, aqui você vai ler ka, kazoku, família. Aqui você vai ler ya, yatin, que é aluguel. Então, tipo assim, um kanji com 3 leituras, tá? Isso que esse kanji aqui não é dos mais difíceis. Quando junta com outro, muda a leitura. Então, quando você estiver estudando kanji, eu acho que você tem que já entrar já na sofrência já para aprender as leituras, porque se você às vezes tem um que você conhece, mas você não sabe a leitura e um outro que você não faz a menor ideia do que significa, vai ser difícil de você entender o significado da palavra, embora ele sozinho você saiba o que significa casa, por exemplo, né? É assim, essa é a minha opinião em relação à necessidade de você aprender já as leituras logo que você começa a aprender os kanjis, tá? E a maneira como eu acho melhor é essa que eu falei, que seria você, dentro de um texto, pegar a palavra que tem aquele kanji, você aprender o significado da palavra, a leitura da palavra, porque daí você vai conseguir associar com os kanjis, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um flashcard, que é os cartãozinhos assim pra eu lembrar, eu provavelmente vou colocar o kanji, em vez de escrever a leitura dele, kaya, ye. Imagina que eu coloco um kanji, kaya, ye, kaya, ye, kaya, ye o tempo todo, eu vou ficar louca e vou esquecer. Então, eu vou colocar o quê? Kanji de casa, ie. E aí eu vou colocar as outras palavras, kazoku, que é família. Aí eu vou ler, então aqui, quando tá com esse, então vai ler família, então é ka, né? Se você
vai colocar Yatin, a outra leitura, que é o kanji de casa também, mas você vai ler Iá. Aí eu vou saber que o Iá com aquele outro vira Yatin, é aluguel. E o Iá também é casa. Você entendeu? É assim, ó, é pra você poder fazer assim aquela bola, assim, aquela maçaroca, aquele bem bolado na sua cabeça. Então, assim, se for pra você usar essa técnica de associação, eu acho interessante você associar um kanji com as suas palavras, tá? Pra você aprender o vocabulário e não só com uma história, com uma imagem, tá? Então, eu acredito que a melhor maneira pra mim de estudar é eu aprendendo o significado junto com a leitura, tá? Pra eu poder ter assim, maneiras de como manipular. Uma hora eu não vou entender a leitura, mas eu vou lembrar do significado, então eu vou pensar um pouco, quem sabe eu não acerto, tá, não acho a resposta correta, e vice-versa. Então, pra mim, a melhor maneira de estudar kanji é você pegar um livro, que tem vários, gente, ou se você tiver alguma lista de kanji, mas você tentar aprender não só o significado dele sozinho, mas a leitura que ele vai ter quando ele estiver ligado com outros kanjis formando uma palavra diferente, tá? Você aprende a leitura da palavra inteira, porque além nessa você aprende o vocabulário e as leituras que o kanji pode ter. Então, tipo assim, você já mata uns 3 coelhos aí. Eu acho que com uma cajadada, assim que fala, só. Então é isso, gente. Falei demais. Espero que vocês tenham entendido. É assim que eu estudo kanji, que eu tento pelo menos, tá? Eu acho que tem algumas maneiras, assim, que dá pra eu melhorar um pouquinho isso daí, mas no momento é assim que eu tenho feito. Espero que alguma coisa que eu falei agora sirva de dica pra vocês meterem a cara aí pra ver se aprende. Sofrer junto comigo, tá, gente? Por favor, tá difícil. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.